Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda aula da jornada da Gestalt Terapeuta. Nós somos Isadora e Helena e nessa aula iremos te mostrar o que você precisa fazer para dar resultado e conquistar a confiança dos seus clientes. Vamos retomar um pouco do conteúdo da primeira aula? Nela nós falamos sobre os erros que impedem as psicólogas de encherem a sua agenda no consultório. Resumindo brevemente tudo o que falamos na aula, o maior desses erros é a falta de domínio teórico sobre uma abordagem realmente eficiente. A falta de domínio teórico torna a profissional insegura e prejudica sua capacidade de resolver as demandas que são apresentadas pelos seus clientes. Com isso, os clientes não continuam o tratamento e não indicam a psicóloga para outras pessoas. E é daí que vem grande parte dos problemas a respeito dos quais nós tratamos durante a aula. Nós temos, de um lado, psicólogas que não conseguem clientes, que se sentem frustradas por não conseguirem ter uma boa receita com a psicologia clínica e pensam até em desistir da profissão. E, de outro lado, uma multidão de pessoas que precisam de ajuda e tratamento. Alguma coisa está errada com toda essa situação. Nós duas esperamos que essa jornada da Gestalt Terapeuta seja a nossa parte para ajudar a mudar essa situação e também ajudar você a se destacar dentro da profissão. Agora, voltando à primeira aula, se você ainda não viu, nós recomendamos que você volte e depois assista essa aula aqui. É muito importante que você assista às aulas em sequência e depois leia os materiais que enviamos no grupo de WhatsApp para confirmar seu aprendizado. Não se esqueça que elas ficarão gravadas somente até domingo. Mas, retomando o conteúdo de onde nós paramos, nós dissemos que existem 3 práticas, 3 conceitos da Gestalt Terapia que são fundamentais para o seu sucesso na clínica. Você se lembra de quais são? Os 3 conceitos são sair da figura e ir para o fundo, ter um olhar fenomenológico sobre os seus clientes e criar uma relação terapêutica. Então, esteja concentrada, prepare-se para anotar, porque essa é uma aula muito importante. Nós falaremos sobre os 3 fatores que são responsáveis pelo sucesso profissional de uma psicóloga que nós aprendemos com a prática. Ninguém nos avisou disso na faculdade. E além disso, passaremos para você mais alguns conceitos e práticas da Gestalt Terapia que podem transformar a sua vida e a sua carreira na psicologia. Já na aula de amanhã, nós mostraremos como tudo isso se encaixa na prática com um estudo de caso real, demonstrando a aplicação dos conceitos da Gestalt em um caso concreto de ansiedade. Nós preparamos essas 3 aulas com muito carinho e muita dedicação e gostaríamos muito que você assistisse tudo do começo ao fim e aproveitasse todo o conteúdo gratuito que estamos te entregando. Ah, se na nossa época tivesse alguém ensinando isso tudo pra gente. Nossa, gente, vocês não imaginam quanto tempo e quanto dinheiro nós teríamos economizado. Tudo que ensinamos aqui nós aprendemos a duras penas. E essa jornada é muito importante, entre outras coisas, por conta disso. Então vamos lá. Quais são os 3 fatores que fazem diferença na carreira de uma psicóloga e que a tornam capaz de dar resultado e conquistar verdadeiramente a confiança dos clientes? Anota aí! Domínio dos conceitos, uma postura curiosa e investigativa e coragem para frustrar o seu cliente. Sobre o domínio dos conceitos e quais são esses conceitos dos quais estamos falando, nós falaremos um pouco mais para frente nessa aula. Agora eu peço alguns minutinhos da sua atenção, porque iremos falar sobre o segundo e o terceiro fator que são fundamentais para você ser uma boa terapeuta, independentemente da linha que você siga, e que farão você dar mais resultado e conquistar a confiança verdadeira dos seus clientes. É muito comum na clínica que o cliente chegue com uma demanda externa e aparente, que não é, no entanto, a causa real do seu sofrimento. E se você se concentrar apenas nessa demanda externa, provavelmente o seu cliente sentirá apenas um alívio momentâneo. Pode ser até durante o momento da sessão, mas não sentirá uma melhora real na sua vida. E daí vem tudo aquilo que nós falamos na última aula sobre sair da figura e ir para o fundo. Mas, falando mais especificamente dos 2 fatores que estamos abordando agora na aula, você só conseguirá chegar à causa real do sofrimento dos seus clientes se tiver uma postura curiosa e investigativa, e também a coragem para frustrar as expectativas do cliente se for necessário.
Em uma das aulas da nossa certificação em Gestalt Terapia, analisamos o caso de um cliente que estava sofrendo muito pelo término de um relacionamento. O assunto principal das primeiras sessões foi, evidentemente, o término, até porque o cliente tentava levar a conversa sempre para esse lado. No entanto, nós começamos a investigar outras coisas sobre a vida desse cliente, como, por exemplo, a sua relação com a família. E, para encurtar bastante a história, nós chegamos à conclusão de que a verdadeira causa do seu sofrimento amoroso tinha relação com a não aceitação por parte da família e da sua mãe da sua homossexualidade. No fim, nós conseguimos resolver a dor desse cliente justamente porque tivemos, em primeiro lugar, essa postura ativa e investigativa. Isso é fundamental para qualquer psicóloga que pretenda ter sucesso na sua atuação. A gente precisa passar por toda a vida do cliente, investigar a sua história, a sua visão de mundo, qual é o seu eu ideal, como ele foi criado e para isso é preciso ir a fundo e ter uma curiosidade genuína. E além disso, entra a questão de saber frustrar o cliente. Nesse caso que comentamos, se dependesse apenas do cliente, ele passaria todas as sessões falando do seu término de relacionamento e da sua relação com seu ex. Foi necessário confrontá-lo, ir contra o que ele queria fazer naquele momento, para termos condições de investigar as raízes do problema, o que deu a possibilidade dele ampliar a sua consciência sobre si mesmo. Muitas vezes a gente tem medo de desagradar o cliente, não é? Parece que se a gente não fizer exatamente o que ele quer, ele não vai mais voltar para a terapia. Mas é o contrário. Se você sabe se posicionar e frustrar o cliente quando é necessário, mesmo que ele não goste ali naquela hora, e se o trabalho for bem feito, ele vai perceber a diferença. E o cliente perceber a diferença na vida dele é o que vai fazer a diferença na sua vida. Se você está atendendo alguém e essa pessoa começa a sentir que está menos ansiosa, que tem uma compreensão maior sobre si mesma, que está conseguindo lidar melhor com as suas próprias questões, se ela tem vários insights ali com você, isso é o que vai fazer ela confiar em você e se abrir cada vez mais. Mas vamos ser bem sinceras, né, gente? A sua curiosidade, a sua investigação e a sua coragem para frustrar o cliente não vai valer de nada sem aquele primeiro fundamento que nós comentamos, o domínio dos conceitos. Porque a pessoa simplesmente abrir a vida dela diante de você não quer dizer que você esteja de fato a tratando de maneira efetiva, não é? Porque as pessoas desabafam com muita gente. O pessoal até brinca. Pra que vou na psicóloga se tem Uber para ouvir meus problemas? Você mesmo já viu algum meme dizendo sobre isso? A terapia não é meramente um desabafo. Desabafar, as pessoas desabafam com qualquer um, com o Uber, com a amiga, com a mãe, com o cara que elas acabaram de conhecer. E aí a gente faz uma pergunta para você. Se você não tem domínio teórico, se você não tem domínio dos conceitos, qual será a diferença entre você e o motorista de Uber que ouve os desabafos do pessoal do carro? A base teórica sólida, aplicada na prática, nos dá recursos para lidar melhor com o sofrimento dos nossos clientes. E é por isso que nós passamos 5 anos na faculdade de psicologia. É isso que nos diferencia de outras pessoas que simplesmente ouvem o desabafo dos outros. Essa parte da aula agora é fundamental, então pedimos que preste bastante atenção. Bom, dando sequência ao que apresentamos, nós gostaríamos de falar sobre alguns dos principais conceitos da nossa abordagem de atuação, a Gestalt Terapia, que você precisa dominar para ter sucesso na clínica. Lembrando que na próxima aula teremos um estudo de caso real, aplicando os conceitos que você irá aprender hoje. É fundamental que você anote tudo o que será dito a partir de agora, porque são conceitos que são base da atuação de uma Gestalt terapeuta. Sem eles, é impossível desenvolver uma abordagem eficiente dentro da nossa abordagem. Ah, mas Izzy, Helena, isso é muito difícil, eu vou ter que estudar muito. Olha, primeiro você vai ver que não é tão difícil assim. Pode até ser que você demore um pouco para entender cada um dos conceitos, mas eles não são assustadores, embora pareçam. Agora preste bastante atenção. Os conceitos que nós gostaríamos que vocês saíssem daqui dominando são os seguintes: o ciclo do contato e os mecanismos de defesa, o dominador e dominado e a demanda e objetivos terapêuticos. Nos próximos minutos, nós falaremos brevemente sobre cada um deles, de forma que você consiga sair daqui e começar a identificar na sua atuação clínica como cada um deles funciona.
Como nós não queremos tomar tanto tempo de você com as aulas da jornada, não conseguiremos explicar detalhadamente cada um dos conceitos. Faremos isso na certificação em Gestalt Terapia. No entanto, nós esperamos que essas aulas sirvam como uma abertura do olhar e, para algumas de vocês, um bom primeiro contato com a Gestalt Terapia. Essa abordagem que nós tanto amamos e tanto nos ajudou, tanto com as nossas próprias questões, quanto em nossa carreira profissional. O primeiro desses conceitos, que é fundamental para você entender como funciona um processo psicoterapêutico efetivo e de qualidade, é o ciclo do contato e os mecanismos de defesa. O ciclo do contato é o esquema utilizado por Peirce, o teórico da Gestalt, para explicar o seguinte: nós existimos e temos contato o tempo todo com o meio ambiente, certo? O contato com o meio ambiente gera uma série de necessidades e desejos que podem ou não serem satisfeitos. O ciclo do contato é o processo de satisfação de necessidades e serve para explicar a forma como nos relacionamos com o mundo na busca da satisfação de um desejo ou necessidade que surge no nosso organismo. Ele está representado pela imagem que exibiremos agora na tela e que explicamos mais detalhadamente na certificação em Gestalt Terapia. De acordo com a Gestalt Terapia, a neurose, isto é, a manifestação de automatismos e sintomas psíquicos, provém de não fazermos um bom contato com o meio, e esse ciclo representado aqui travar em algum ponto. O ideal seria conquistar um padrão rítmico conforme nas nossas necessidades, e para isso é necessário a capacidade de identificar a fase do ciclo em que a pessoa está. Compreendendo o ciclo do contato de uma pessoa, podemos identificar a fase em que ela se encontra bloqueada e tomar consciência dos motivos que levaram a esse bloqueio. Isso dá a possibilidade de destravar o ciclo e fechar a Gestalt. Identificamos a fase que uma pessoa se encontra travada observando a forma como ela se relaciona com o meio e os mecanismos de defesa que mais aparecem no seu contato com o mundo. Aqui não teremos tempo de explicar detalhadamente todos os mecanismos de defesa. Nós fazemos isso na nossa certificação. Eles são muito importantes de identificar no cliente de vocês durante o processo terapêutico. Mas, só para vocês terem uma pequena ideia sobre eles, o egotismo, por exemplo, muito comum no consultório, significa que a pessoa terceiriza o seu desejo para outras pessoas se realizarem. Ela tem clareza de quais são os seus desejos, mas não consegue agir no meio para satisfazê-los, dependendo de uma outra pessoa. Geralmente são pessoas mais folgadas ou mais dramáticas, que estão sempre demandando algo do meio. E além disso, eles possuem muita dificuldade de se responsabilizar por suas próprias questões, sempre atribuindo-as ao meio externo. O que é o contrário da confluência, onde a pessoa não tem clareza, não tem contato com o que realmente quer e por isso precisam se apegar a pessoas que sabem o que querem para desejarem por ela. E os confluentes geralmente são pessoas muito perdidas, que fazem muito pelo outro e sentem muita culpa. Bom, identificar essas defesas no cliente é imprescindível para o processo e com isso ajudamos o cliente a se dar conta da forma como ele tem agido no meio, entendendo o porquê ele precisou criar essa defesa, para que assim ele compreenda que não mais precisa dela e busque o seu ajustamento criativo no mundo. Parece muita coisa, né? Talvez você ache, diante de tudo isso, que a Gestalt Terapia é uma abordagem muito complicada. Mas eu posso te garantir que se você prestar atenção e anotar, você irá pouco a pouco ampliar a sua compreensão e as coisas começarão a se encaixar e a fazer mais sentido. Agora, durante a jornada, nós estaremos apenas introduzindo esses conceitos que abordamos mais profunda e detalhadamente na nossa certificação em Gestalt Terapia. E por falar nisso, veja o depoimento do Leonardo, um dos nossos alunos da certificação. Olá, boa noite. Eu sou o Leonardo, sou psicólogo, sou de Vitória, no Espírito Santo. Estou aqui para mandar um recadinho para vocês. A Helena e a Isadora são maravilhosas. Eu sempre tentei aprender Gestalt Terapia, mas parecia impossível. É que às vezes as pessoas explicavam e eu não conseguia entender. Parecia grego na minha cabeça. Comecei a ver alguns posts da Transborda, comecei a ver a escrita e perceber que eu entendia mais do que alguns livros.
Então, ao participar do curso, eu percebi que era uma realidade. Realmente a gente entende tudo e fica fácil aprender. Por isso, façam o curso. Vocês vão adorar. Elas amam o que fazem e ensinam com o coração. E eu agradeço por tê-las conhecido. Parabéns, Helena e Isadora, pelo novo curso. Grande e forte abraço. E na nossa terceira e última aula, além do estudo de caso clínico, no qual você poderá ver na prática tudo o que estamos aprendendo aqui, nós iremos explicar todos os detalhes sobre a certificação em Gestalt Terapia e dar a você a chance de entrar com uma condição muito especial. Agora, voltando ao conteúdo da aula, eu peço apenas mais alguns minutos da sua atenção, porque iremos explicar os conceitos restantes da Gestalt Terapia que irão te ajudar a ser uma psicóloga mais capaz de solucionar as demandas dos seus clientes e de conquistar a sua confiança. Esses conceitos são dominador e dominado e quais são as demandas e os objetivos terapêuticos. E agora falaremos sobre o conceito de dominador e dominado. A Gestalt Terapia valoriza muito a autonomia e a liberdade do ser humano. E esta é uma das coisas mais bonitas e que mais nos faz gostar dessa abordagem. Nós, Gestalt terapeutas, trabalhamos para que os nossos clientes possam viver de forma a realizar os próprios potenciais e atender às suas necessidades genuínas. No entanto, o condicionamento que recebemos da sociedade e dos nossos pais muitas vezes criam neuroses que impedem que reconhecemos os nossos próprios desejos e articulemos de forma saudável as tensões e polaridades que existem na nossa vida. Então, para sermos aceitos pelos outros e nos integrarmos com o restante da sociedade, nós criamos um eu ideal, um comportamento social que deveríamos seguir para receber amor e a validação do nosso meio. Nós introjetamos respostas fixas e modos de ser que acabam se tornando automáticas. Só que isso é a base das neuroses. Toda essa dinâmica do eu ideal resulta em conflitos internos entre dominador e dominado. O dominador é aquele punitivo e autoritário com afirmações do tipo: você deveria, você não deveria, você precisa fazer isso ou aquilo. A criança cria o dominador que fala o que eu devo fazer para não ser rejeitada, para ser aceita, reconhecida, amada e ser ouvida pelo meio. Ele surge como uma voz interna em forma de cobrança e punição. O dominador trabalha para sustentar o eu ideal. O dominado, por sua vez, foge o tempo todo das ordens do dominador com frases: vou fazer, mas estou tentando muito, da próxima eu faço melhor. Este dominado é a parte oprimida que o dominador não deixa que apareça. Em resumo, o eu ideal é o projeto neurótico do meio. O dominador é aquele que trabalha para o eu ideal, para assegurar que ele seja cumprido. E por fim, o dominado é o que o meio oprimiu e não deixou aparecer. É aquilo que a criança entendeu que não pode ser. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Uma pessoa que foi criada em um meio que não era bem estruturado, seus pais não tinham um relacionamento muito bom e viviam brigando por questões financeiras. Ela, sendo a irmã mais velha, passou a ocupar um lugar de responsabilidade pela sua irmã mais nova, o que era muito reforçado pelos seus pais, que sempre a elogiavam e diziam o quanto ela era madura, responsável e amorosa com a irmã. Com isso, ela entendeu que precisava sempre ser muito responsável e criou um dominador responsável pela família, colocando os desejos e problemas da família sempre em primeiro lugar. Toda vez que ela quer fazer algo para si, o dominador ataca e diz: nossa, mas e a sua irmã? Ela não tem isso, você deveria ajudá-la. O que acaba abafando uma parte dela que seria mais egoísta e que faz valer os seus desejos, que seria a parte dominada. É como se ela precisasse dominar essa parte para continuar sendo a responsável pela família, porque acredita, neuroticamente, que se ela não ocupar mais este lugar, a família vai deixar de amá-la e reconhecê-la. E o trabalho de um Gestalt terapeuta na clínica é o de reconhecer quais são os eus ideais, os dominadores e os dominados do cliente. O nosso objetivo é desconstruir o eu ideal, a fim de acabar com o conflito dominador e dominado. Nós fazemos isso através da redução fenomenológica, vamos revelando e desconstruindo as introjeções e conclusões infantis de quem o cliente achou que deveria ser de acordo com o seu meio para ser mais aceito. Com isso, dá a oportunidade de o cliente reelaborar quem ele é e está sendo, e assim desfazer esse eu ideal.
Esperamos que esse conceito tenha ficado um pouco mais claro para você. E por fim, falaremos sobre a demanda e os objetivos terapêuticos. Demanda, em sua definição, se refere à solicitação de um determinado serviço. Todo cliente que chega até o nosso consultório traz consigo uma demanda que nem sempre se trata de uma demanda terapêutica. A demanda inicial é o que chamamos de figura. É aquilo que o cliente tem acesso, aquilo que ele consegue perceber e identificar. Normalmente se trata de um sintoma ou uma dificuldade. E nós, enquanto gestalt terapeutas, deveremos transformar essa demanda em uma demanda terapêutica. E nós fazemos isso olhando para o fundo. No fundo é onde acessamos as vivências, as experiências, os traumas, dores, sentimentos e emoções dos clientes. E assim podemos identificar todas as suas gestaltes abertas. Transformar uma demanda inicial em demanda terapêutica é demonstrar para o cliente a importância de investigar a sua história para acessar as suas gestaltes abertas e descobrir a origem das suas queixas. Só assim uma gestalt é realmente fechada e a situação-problema tende a se resolver. Mas, afinal de contas, qual é o objetivo de um gestalt terapeuta em um processo terapêutico? Nós defendemos que é ampliar a consciência do cliente, através da exploração de si mesmo, dando possibilidade para a ressignificação das suas experiências e a abertura existencial. E fazem parte desse processo de ampliação de consciência o dar-se conta das suas necessidades, sejam elas físicas, biológicas ou emocionais, perceber gestaltes abertas, interrupções do ciclo de contato e os mecanismos de defesa, além do reconhecimento também dos dominadores e do eu ideal, e assim fazer a integração de partes alienadas e as suas polaridades, tudo isso através dos insights. Na nossa terceira e última aula, além do estudo de caso clínico, no qual você poderá ver na prática tudo o que estamos aprendendo aqui, nós iremos explicar todos os detalhes sobre a certificação em Gestalt Terapia e dar a você a chance de entrar com uma condição muito especial. Bom, e agora chegamos ao fim da nossa segunda aula da jornada da Gestalt Terapeuta. E na terceira aula demonstraremos na prática esses conceitos com um caso clínico real sobre a ansiedade. Nós esperamos que o conteúdo dessa aula seja de muita utilidade para você e possa te ajudar a alcançar o objetivo que você procura, de se tornar uma psicóloga realmente capacitada para resolver os problemas dos seus clientes, conquistar a sua confiança e, com isso, encher a sua agenda e ter uma boa vida com essa profissão que nós tanto amamos. E lembrando que após a terceira aula abriremos as inscrições para a certificação em Gestalt Terapia. A certificação, mais do que apenas um curso, é uma comunidade de pessoas unidas em torno dessa abordagem maravilhosa que é a Gestalt Terapia. E você vai ter a chance de fazer parte dela amanhã. Nós já somos mais de 200 pessoas que fizeram da Gestalt Terapia a sua abordagem terapêutica e hoje a aplicam com seus clientes e colhem os resultados. Lembre-se de que enviaremos materiais de apoio por escrito no grupo de WhatsApp de participantes e fique muito atenta, a nossa equipe enviará o link da próxima aula por lá e também pelo seu e-mail. Além disso, não se esqueça de que a próxima aula será liberada no dia 24 e que essas 3 aulas ficarão no ar somente até o próximo domingo, no dia 27. Então, até amanhã e um beijo!